Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, então hoje vamos falar da última parte, de polígonos, a terceira e última parte de polígonos, e agora a gente vai falar da soma dos ângulos internos de um polígono. Pessoal, ela é dada por essa fórmula. Aqui tem um jeito de chegar, tá? Mas a ideia aí basicamente é o seguinte: a gente já viu que o triângulo é 180, certo? Então vamos desenhar aqui. A gente já viu que o triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, vamos supor que esse triângulo é 30, esse aqui 70 e esse aqui 80, ok? Então, é 30, é 180. Então, o que acontece? Se eu conseguir nos polígonos fazer com que surjam os triângulos, que eu complete os polígonos com triângulos, eu consigo calcular a soma dos ângulos internos. Então, vamos pensar aqui num quadrilátero. Num quadrilátero qualquer. Se eu pegar aqui e traçar uma diagonal, o que acontece aqui? Eu formei dois triângulos. Então, eu vou ter aqui 180 mais 180. 180 mais 180, isso dá 360. Então, um polígono de 4 lados tem o quê? 360, que é a soma dos ângulos internos. Bom, de 3 lados dá 180, ok? De 4 lados deu 360. De 5 lados, se eu fizesse, ia dar 540, tá? Porque eu ia ter 3 triângulos. Se eu fizer um pentágono, vou fazer aqui um pentágono. Então, eu fazendo aqui um pentágono, eu vou ter o quê? 3 triângulos. Pronto. Consegui 3 triângulos. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 180... mais, então vou lá, 180 mais 180 mais 180, que isso vai dar 540, tá? Pronto, 540, ok. Mas olha que interessante, o que está acontecendo? Primeiro que eu vou sempre usar o 180, porque é o triângulo. Só que triângulo é sempre a quantidade de lados menos 2. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o triângulo, 3 lados menos 2, dá um só. 1 vezes 180, 180. De 4 lados aqui, eu vou ter o quê? Quantos triângulos que eu estou formando? Vai ser a quantidade de lado menos 2. Sempre eu vou ter menos 2 é a quantidade de triângulos que eu vou formar. Aqui, pentágono. Se eu pegar aqui 5, 5 lados, eu formei o quê? 3 triângulos. Aqui, 4 lados, formei 2 triângulos. E assim vai continuar. De 6 lados eu vou formar 4 triângulos. Então, vão ser o número de lado menos 2 e a quantidade de triângulos. Então, isso aqui, pessoal, é a quantidade de triângulos que eu consigo formar dentro do polígono. Já que cada triângulo é 180, é só multiplicar por 180. Então, a fórmula é 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, vezes n menos 2, que é a quantidade, ou seja, você pega o número de lados, subtrai 2, e essa é a quantidade de triângulos formada dentro do polígono. Ok, pessoal? Então, com isso, você consegue calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Inclusive, pessoal, do polígono irregular. Isso aqui não só no polígono regular. Até no polígono regular eu consigo fazer isso, ok? Quando o polígono for regular, pode-se calcular o valor de cada ângulo interno através da fórmula. Pessoal, muito importante isso aqui, quando o polígono for regular. O que é o polígono regular, pessoal? Já foi falado aqui na primeira aula, na primeira parte. Polígono que possui que os lados e os ângulos têm a mesma medida, ok? E aí eu consigo calcular, porque se eu tenho uma soma, o que eu faço? Eu tenho a soma de todos os ângulos. Os ângulos têm a mesma medida, basta dividir pela quantidade de ângulos. E a quantidade de ângulos é a mesma quantidade de lados. Então, aqui, como que chegamos nessa fórmula? Ela é o seguinte: nós pegamos a soma dos ângulos de um polígono, que é 180 vezes n menos 2, e dividimos por n, que é a quantidade de lados, que é a mesma quantidade de ângulo interno. Lembra? Quantidade de lados, quantidade de ângulos internos e quantidade de vértices são a mesma.
no mesmo polígono. Então, essa fórmula facilmente a gente chega nela por isso. A gente pega e divide, mas isso só no polígono regular, porque quando o polígono for regular, cada ângulo tem uma soma. Claro que a soma total é dada por 180 vezes n menos 2, mas o valor dos ângulos pode ser diferente. Já no polígono regular, não. Os ângulos têm a mesma medida. Agora, nós vamos fazer aqui um exemplo. Um polígono regular, então, importante, sempre estar atento a isso aqui. Ele tem que especificar que é um polígono regular, ou de algum modo tem que ficar claro que é um polígono regular. Possui, a partir de cada um dos seus vértices, tantas diagonais quanto são as diagonais de um hexágono, e aí ele pede o ângulo interno desse polígono. Pessoal, então vamos com calma. Vamos com paciência. Primeiro ele fala, a partir de cada um dos seus vértices, um polígono regular possui, a partir de cada um dos seus vértices, tantas diagonais quantas são as diagonais de um hexágono. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular as diagonais de um hexágono. Diagonais de hexágono, da fórmula n-3 sobre 2. Um hexágono é o quê? 6 lados. 6 lados. Então vai ser 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Esse 6 aqui dá para dividir direto por 2, porque ele está multiplicando, não dá 3. Então eu vou ter 3 vezes. E 6 menos 3 é 3. 9. 9 diagonais. Ok. Então o hexágono tem 9 diagonais. Agora vamos voltar. A partir de cada um dos seus vértices, um polígono regular possui, a partir de cada um dos seus vértices, tantas diagonais quanto são as diagonais do hexágono. Aqui é aquela outra fórmula. De cada vértice sai o quê? De cada vértice sai n menos 3 diagonais. Ok? Já expliquei isso na segunda parte. Bom, só que esse 9 aqui é o quê? É a quantidade de diagonais que sai de um vértice. É igual a 9. Então, venho aqui e substituo. Então, substituindo, vai ficar 9 igual a n menos 3. Esse 3 está subtraindo, passa somando. Vai ficar 9 mais 3 igual a n. Logo, n é igual a 12. 12 lados. Ok? Então, esse polígono que ele está falando é um polígono, um dodecágono, uma figura de 12 lados. Mas não é isso que ele quer. Ele quer agora cada ângulo interno do polígono. Bom, então agora eu tenho que usar aquela outra fórmula. Eu posso fazer em 2 passos, calcular a soma dos ângulos internos e depois dividir por 12, porque o número é um polígono regular, ou já posso fazer direto. Então, deixa eu trocar aqui de cor, separar aqui, trocar aqui de cor. Subir aqui. Então, ele quer qual o valor de cada ângulo, certo? Então, vamos usar a seguinte fórmula. O valor do ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido por n. A soma dos ângulos internos é o quê? 180 vezes n menos 2, dividido por n, que nesse caso é 12. E esse n aqui também eu já posso substituir. Substituir já aqui por 12. Então, vem aqui e substituo por 12. Bom, é cá 180 vezes 12 menos 2 dá 10, dividido por 12, tá? Simplificando aqui os dois aqui por 2, então aqui por 2, e aqui também por 2, a gente vai ter o quê? 10 dividido por 2, 5, 6 dividido por 2, 6. 12 dividido por 2, 6. Seguindo a conta, vai ficar 180 vezes 5 dividido por 6. Só que 180 dividido por 6 dá 30. Tá? Vou fazer aqui dá 30. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Então, eu vou ter que o ângulo interno desse polígono, que eu estou representando por A aí, é igual ao quê? 30 vezes 50. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 150. Então, num dodecágono regular, ou seja, uma figura de 12 lados regular, o valor de cada ângulo interno é igual a 150. Lembrando que isso acontece no polígono regular, ok? Dos ângulos serem iguais. Ok, pessoal? Outro exercíciozinho aqui. Em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360. Não, isso não é nem exercício. Isso aqui é uma teoria. Então, qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360. Uma coisa aqui que a gente precisa observar é o seguinte. Vamos fazer um triângulo que é mais fácil da gente lidar com o triângulo. O triângulo é o seguinte. Vamos, esse ângulo externo aqui. Vou chamar de AE
e aqui eu vou ter um ângulo interno que eu vou chamar de AI. Pessoal, repare que se eu somar AE com AI, eu vou obter o quê? 180, o ângulo raso, que é a reta completa aqui, certo? Meia volta. Então, pessoal, se eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, se eu somar o AI mais o AE, eu vou ter o quê? Que é igual a 180, certo? Porque ele está formando uma reta. Agora imagine, isso acontece em cada vértice, tá? Agora imagine N vértices. Então, imagine aqui N vértices. Ou seja, a figura de N lados, vértices. Deixa eu apagar aqui. Vértices. Então, N vértices. Eu vou ter o quê? AI mais AE igual a 180 até N vezes isso aqui, certo? AI mais AE igual a 180, certo? Então, vamos agora somar isso tudo aqui. Somando aqui, eu vou ter o quê? A soma dos ângulos internos, certo? Porque eu vou estar somando todos os ângulos internos. E aqui, se eu somar também, eu vou ter a soma de todos os ângulos externos. E aqui, se eu somar 180, vai ficar 180 vezes N. Porque é N vértices, então vou multiplicar por N. Soma de parcelas iguais é uma multiplicação pela parcela vezes a quantidade que está repetindo, certo? Bom, só que o SI a gente tem a fórmula. A soma dos ângulos internos é 180 vezes N menos 2. Mais SE, que é o que eu quero, que é a soma dos ângulos externos, é igual a 180 vezes N. Bom, fazendo aqui os chuveirinhos, vai ficar 180N, mais vezes menos menos, 2 vezes 180, 360, mais SE igual a 180N. Mas aqui que está, pessoal, tem 180N de um lado e 180N de outro. Posso cortar, por quê? Se eu vir para cá subtraindo, vai ficar, ele está somando, vai vir subtraindo, vai ficar 180N menos 180N, que vai dar 0. Logo, eu fiquei com o quê? Menos 360 mais esse E, ok? Igual a 0. Esse 360 eu passo para o segundo membro, ele está subtraindo, passa somando, logo a soma dos ângulos externos de um polígono é sempre igual a 360, ok, pessoal? Então, a soma dos ângulos externos de um polígono é sempre 360. Pode ser polígono regular ou não, não importa. Sempre a soma dos ângulos internos de um polígono vai ser igual a 360, ok, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só, né? Agora a gente terminou já a terceira parte aí de polígonos, tá, pessoal? Então, quero agradecer por todos que ficaram até agora, que viram o vídeo todos. E, pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa o like. Se gostou do canal, se inscreva aí para fortalecer a educação. Ok, pessoal? Fique com Deus. Até a próxima.